Bem, o aplicativo agora é o After Focus. Ele é um aplicativo para a gente analisar, né? Ele é um aplicativo que é mais usado para você colocar bokeh, né? Que seria o desfoque de fundo. é, Você tem de repente um retrato e aí você faz um blur, né? Vamos dizer assim, você embaça o segundo plano e aí você pode regular, colocar como se fosse ali aqueles efeitos de como se tivesse uma DSLR, né? Como se estivesse usando uma lente ali 2.0, f2.8, enfim, ele dá aquele efeito interessante. E também efeito de movimento. Se você tem água, se você tem, por exemplo, um céu com nuvens, então você consegue brincar, né, com ele nesse sentido. Aqui à esquerda, nesse onde está azul, né, com esse bonequinho, é onde você vai ter uma linha que você vai traçar, uma linha branca, que é onde a foto vai ficar intacta. Normalmente também eu uso né, onde está ali esse ícone de paisagem, que é onde você vai traçar uma linha preta, que é a linha que onde vai ficar o efeito, né? E aí você tem o lápis, tem a borracha, que é para você desmanchar caso você passe a linha no lugar errado. O lápis para você recolocar a linha. E esse círculo com uma cruz ao centro, ele é uma lupa, né, para você conseguir enxergar até onde você precisa ir em termos de borda, né, onde você precisa colocar a borda. Para esconder, só apertar a setinha para cima, setinha para baixo, ele aparece. Você pode também virar a imagem, perdão, você pode virar a imagem para poder ficar melhor. Então, voltando aqui para a linha branca, eu quero, no caso, que a montanha e a terra, no caso aqui, o solo, permaneçam intactos. E quem vai ter movimento, obviamente, são as nuvens, né? Então, para isso, eu preciso contornar em volta aqui na linha do horizonte do chão e em volta da montanha. Antes de mais nada, acionar ali a lupa, porque aí você consegue enxergar onde você está passando. Vou passar mais um pouquinho por dentro aqui a linha. Ok. Então, essa é a área que eu quero proteger, vamos dizer assim, do efeito, né? Da ferramenta que vai produzir o efeito de movimento na nuvem. Aí eu escolho, no caso, a função ali paisagem e venho contornando a borda, porque aqui eu quero que o céu é que se mexa. Ok. Se eu pegar uma linha preta e vier aqui na linha branca, ele não aceita. Tá? Uma linha não pode encostar na outra. Feito isso, tem uma areazinha aqui, né? Vou pegar aqui a linha preta. Não, ali borracha, porque aqui é uma árvore e aqui é linha branca. Aí eu tenho que voltar aqui, né, no bonequinho ali, e vir com a linha branca aqui. Pronto. Porque eu não quero que essa árvore saia também no movimento. Próximo passo, next. Então, ó, todo o efeito, né, ele está em volta da montanha, no caso. Na realidade, eu tô falando montanha aqui, né, mas não é nem montanha, né?
É como se fosse uma pedreira, né, vamos dizer assim. Né? Então, o efeito é esse. E aí o que acontece? Aqui embaixo você tem o blur, que é o borrão. Você pode diminuir, tá? Você pode vir aqui no dial e diminuir. Ó. A intensidade cai bastante. Então você ou pode colocar no máximo. No máximo fica feio, né? Motion Blur. Motion Blur é exatamente o que eu vou usar. Porque eu quero dar movimento às nuvens, né? Ou simular o movimento. Né? Aqui no caso é um movimento de zoom, né? Então é como se fosse um splash, como se fosse ela vindo na nossa direção. Claro que isso é para uma outra circunstância. Então, deixando aqui no Motion Blur, Aperture, aqui no caso, né, onde está a apertura, ou seja, a abertura, é onde você, se aqui, por exemplo, houvesse luzes de fundo, é onde que você poderia mexer nos efeitos. Se você tivesse, por exemplo, feito um retrato de uma pessoa com algumas luzes de fundo, você poderia deixar num formato pentágono, hexagonal, formato de coração. Isso tudo, vamos dizer, cada ponto de luz, ao invés de ficar redondinho, ele ficaria com esse formato aqui. No caso fading, você tem aqui no caso sem fade nenhum e tem o natural. O fade natural é quando você fotografa a uma certa distância de uns 5, 10, 15 metros e aí você quer borrar o fundo, mas não quer que tudo fique com a mesma intensidade, que assim o blur, né, o bokeh no caso de fundo, você não quer que fique toda a imagem com aquela, de repente, né, nos celulares tem muito isso, de você fotografar o primeiro plano e o fundo, quando você faz o desfoque, ele fica todo forte, né, ele fica aquele desfoque muito forte, fica esquisito. No caso aqui, com essa função fading, natural, aqui no caso, né, fading natural, é quando você ele imita aquele efeito assim, realizado pela lente da DSLR, por exemplo, que ele começa fraquinho e aí ele vai aumentando, né? Então, quando você tem uma certa distância e você quer fazer um fundo desfocado, então você pode usar essa ferramenta aqui, né, que ele vai deixar o fundo desfocado. Nesse caso, eu não fiz porque o foco aqui é o céu, no caso, né? Você mexer no céu. Esse mesmo efeito você pode também utilizar na água, né? Você pode utilizar, criar movimento, dar ideia de movimento para a água, né? É óbvio que talvez não chegue a ser como uma longa exposição, como você tem, por exemplo, nas funções de água acetinada, né? do Huawei. Mas ele dá um efeito legal, dá um efeito bonito. Se você souber trabalhar a imagem, ela vai ficar legal, né? Mas para o céu, por exemplo, funciona muito bem, muito legal, né? Então, assim, nesse caso, eu posso até usar aqui também, né? Ele não demonstrou atrapalhar o efeito no céu, não. De qualquer forma, eu vou deixar no fading, porque aí eu deixo mesmo realmente da forma com que eu editei. Aqui no caso você tem os filtros, né? Você pode escolher aqui. Eu normalmente não escolho porque eu já tenho os meus aplicativos de filtro, né? E aí, se de repente eu não achar nenhum que eu goste, aí eu volto aqui e tudo, mas normalmente não. Normalmente você tem aí o Visco, né? Você tem o Mix, aí dentre outros aí que você pode ter o Photor. Então você tem vários apps que o Lightroom, você tem vários apps que contêm filtros e aí você pode brincar com eles, né? O Polar também, o Interphoto, né? Então tem vários. E aqui no caso você
Tem as ferramentas de vinheta, no caso aqui, Sharpen, né, para você aumentar a nitidez da imagem, mas normalmente eu não uso, né? Então, voltando aqui para o Blue, acho que a intensidade está legal. Esse Feeder aqui, ele normalmente ele é para regular as bordas de onde você passou a linha, tanto a preta quanto a branca, porque de repente se você se não fica certinho, costuma dar uns borrões assim nas bordas. Então ele é mais para isso, para regular, para tentar tirar, né, o defeito que ficou ali da forma com que você colocou. Porque às vezes você, por exemplo, eu risquei em volta da pedreira, mas se tivesse ficado algum defeito ali, ele corrigiria, né? Ou pelo menos tentaria mascarar. Porém, o ideal, eu sempre gosto de fazer o quê? Voltar e refazer até ficar certinho. Bom, no mais, é isso mesmo, né? E aí você tem a ferramenta para salvar. Ele, às vezes, por exemplo, como ele vai salvar, eu configurei para salvar a imagem original, então ele demora mais um pouco. Você vai em Settings, e aí você tem Maximum Save Image Size. E aí você vai deixar em original, né? Cancelar. E aqui as informações do aplicativo. Bom, agora é só salvar e clicar em Save, né? E está finalizado o processo. Então é isso, pessoal. Um abraço.